Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias mais uma vez, e desta vez no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 6. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 6. E vamos ler o texto a partir do versículo 45 até ao versículo 56. Marcos 6, versículo 45 em diante. E diz assim a palavra do Senhor: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele, sozinho, em terra. E vendo que se fatigavam a remar porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. E quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. Correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos, na orla do seu vestido. E todos os que lhe tocavam saravam. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Pai nosso, com a tua palavra aberta, Senhor, tem misericórdia de nós. Não somos nada para que tu te lembres de nós, mas ainda assim, na tua misericórdia e com a tua graça, lembra-te de nós nesta hora. Abre o nosso entendimento e abre o nosso coração, para que a tua palavra penetre nos nossos corações e dê fruto. Isto pedimos nesta hora no glorioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar-vos, irmãos. Estamos também a estudar o Evangelho de Marcos e estamos a estudar não de uma forma tão contínua como, por exemplo, estivemos a estudar o livro de Josué no Antigo Testamento, mas estamos também a estudar o Evangelho de Marcos e temos estudado já há bastante tempo o Evangelho de Marcos e temos meditado sobre este Evangelho. E nós, se os irmãos se recordarem da última vez que nós olhámos para o Evangelho de Marcos, nós vimos aquilo que nós geralmente conhecemos como o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Pelo menos o primeiro milagre da multiplicação. Ora, se os irmãos estiverem recordados o que é que aconteceu nesse episódio, Jesus recolheu para um lugar deserto com os seus discípulos para poderem descansar e ali, quando estavam a chegar àquele lugar deserto, perceberam que a multidão se tinha antecipado e também tinha chegado àquele lugar deserto. E Jesus, com os seus discípulos, encontraram-se naquele lugar com aquela multidão. Depois vimos como Jesus olhou para aquela multidão e Jesus teve compaixão daquela multidão, porque aquelas pessoas eram como ovelhas perdidas que não têm pastor. Mas nós vimos como no Antigo Testamento os profetas diziam que o povo era precisamente isso. Era um rebanho que não tinha pastor, porque os seus líderes não os pastoreavam. Mas vimos também como Deus tinha prometido que àquele rebanho sem pastor, Ele ia dar um pastor. E
que Ele próprio seria o pastor daquele rebanho. E por isso vimos como Jesus demonstrou compaixão por aquele rebanho. E a forma como Jesus demonstra compaixão por aquele rebanho é pastoreando-os. E como é que Jesus pastoreou? Em primeiro lugar e acima de todas as coisas, ensinando-os. E por fim, nós vimos que a forma visível desse cuidado pastoral de Jesus para com aquela multidão estava presente não só no ensino, mas a forma visível estava presente no cuidado com o corpo, no alimento. E por isso, daqueles poucos pães e poucos peixes, Jesus deu de comer a uma multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. A nossa passagem de hoje, irmãos, isto é importante recordar a última passagem que estudámos de Marcos, porque a nossa passagem de hoje não está dissociada desta passagem de Marcos. Nós não devemos olhar para o episódio que acabámos de ler nas Escrituras e achar que é completamente diferente. E segmentar o texto bíblico, achando que são textos diferentes. Por alguma razão, irmãos, nós ao domingo, geralmente, nós estamos a fazer séries de textos, séries de livros da Bíblia. Precisamente porque nós queremos fazer uma exposição expositiva e também uma exposição sequencial. Nós queremos uma pregação expositiva do texto, para que nós possamos pôr o texto, para que o texto possa falar. Mas fazemos uma pregação sequencial de um livro inteiro. Porquê? Porque nós queremos perceber o livro e queremos perceber o texto todo corrido. Lembremos, irmãos, Marcos, ou qualquer outro dos evangelistas, ou qualquer outro dos autores da Bíblia, não tinha dividido a Bíblia por secções como nós temos hoje, que nos ajudam, mas também não tinha dividido a Bíblia por versículos e capítulos. Tudo era um texto corrido. E por isso nós não devemos deixar de olhar para este episódio sem olhar para o episódio anterior. E não segmentar e dizer, está aqui o episódio, o momento em que Jesus andou sobre o mar, e antes está o momento anterior, que é o momento da multiplicação dos pães e dos peixes. Não. É uma coisa corrida. Ainda para mais, irmãos, se nós pensarmos que a narrativa de Marcos não é acerca de milagres. A narrativa de Marcos é acerca de Jesus. E em tudo isto nós conseguimos ver Jesus. Mas, se nós pensarmos e vemos na narrativa de Marcos, estes dois episódios são consecutivos. Eles passam-se no mesmo dia. Jesus chamou os discípulos ao deserto para descansarem. Depois de chamar os discípulos ao deserto e de encontrar-se com a multidão, depois de ter ensinado a multidão, depois de ter multiplicado os pães e os peixes, Jesus pega nos discípulos e diz, vão de barco e vão para a outra banda. É tudo seguido. Mas, se nós virmos o versículo 52, que é um versículo muito importante para nós percebermos desta passagem, nós vemos precisamente que Marcos liga esta passagem com a passagem anterior. Esta passagem está ligada à perícope anterior, porque o próprio Marcos diz, eles reagiram assim, porquê? Porque não tinham compreendido o milagre da multiplicação dos pães. Ou seja, Marcos está a fazer precisamente a ligação de uma coisa com a outra. Marcos está a dizer, Jesus, que é o pastor daquela multidão, é também, como vamos ver agora, o pastor daqueles discípulos. E um momento está ligado ao outro precisamente com este ponto de união que é Jesus, o nosso pastor. E por isso, irmãos, esta manhã eu gostaria que nós pudéssemos meditar nesta passagem a partir de 3 pontos. O primeiro ponto é um ponto recorrente que nós não podemos deixar de falar nele sempre que falamos do Evangelho de Marcos, porque é um ponto que está sempre presente em Marcos, que é a questão da identidade de Jesus. O segundo ponto, nós vamos tentar procurar reconhecer a identidade de Jesus. E no terceiro ponto, nós vamos ver o propósito de Jesus. Ou seja, primeiro olhamos para quem Jesus é, em segundo lugar vamos ver como é que Jesus é reconhecido e a partir daqui percebemos no terceiro ponto como é que nós aplicamos isso. Como é que nós aplicamos este Jesus que nos é contado aqui nas páginas do Evangelho, como é que nós o aplicamos à nossa vida? Para nós também percebermos que Jesus é vivo, que Jesus está vivo e está vivo em nós. Não é alguém teórico, não é alguém que morreu no momento,
mas para nós percebermos de uma forma prática que Jesus está vivo e ainda vive em nós e nós vivemos por Ele. E por isso, irmãos, o primeiro ponto que gostaria que meditássemos mais uma vez é acerca da identidade de Jesus. Irmãos, dizemos isto uma e outra vez e voltamos a dizê-lo. O propósito de Marcos é este, é falar acerca de Jesus e mostrar-nos quem é Jesus. Lembrem-se, irmãos, a primeira frase do Evangelho de Marcos, o primeiro versículo do Evangelho de Marcos qual é? Princípio do Evangelho de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Este é o Evangelho. Jesus, que é quem? O Cristo, o Filho de Deus. É isto que Marcos quer falar e ao longo de todas as passagens, Marcos está sempre a querer mostrar-nos algo sobre Jesus, acerca da identidade de Jesus. E podemos perguntar, mas porquê? Porque está preocupado em explicar aos seus destinatários quem é Jesus. Está preocupado em explicar àqueles homens que iam ler o texto quem é Jesus. Está preocupado em explicar hoje a nós, aqui este domingo, dia 23 de junho de 2024, quem é Jesus. Nós temos visto que ser o Cristo e ser o Filho de Deus não são coisas de sumenos importância. Aquele homem é diferente de todos. Jesus é diferente de todos porque Ele é a encarnação. Ele é a face visível de Deus. Ele tem autoridade enquanto Filho e age segundo essa autoridade. Mas Ele não é só o Filho de Deus. Já bastava. Mas em cima disso, Ele é o Cristo que estava prometido aos homens. É aquele que estava prometido ao povo. E aquilo que é belo é que aquele que estava prometido ao povo é o próprio Filho de Deus. Deus tinha prometido um libertador. Alguém que viesse resgatar o homem do pecado e reinar sobre Israel. Alguém que viesse dar ao povo a verdadeira terra prometida. E ainda no domingo passado, quando acabámos de estudar Josué, nós vimos que esse homem não é Josué. Esse homem é o novo Josué. Esse homem é Jesus. Este é que anuncia que Jeová salva. O Filho de Deus é esse que Marcos está a mostrar e está preocupado a mostrar passo a passo que Jesus é uma e outra coisa. É o Filho de Deus e é o Cristo. Mas ao mesmo tempo, e aqui é que é muito interessante, irmãos, que temos visto ao longo do Evangelho de Marcos, é que Marcos mostra-nos o quão difícil é ao homem reconhecer quem Jesus é. Reparem, irmãos, se estão lembrados, quando Jesus ensina na sinagoga, eles maravilham-se com a sua autoridade. Quando Jesus expulsa demónios, eles interrogam-se, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Mas quando Jesus perdoa os pecados do paralítico, os escribas perguntaram, por que diz este assim blasfémias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus responde que tem autoridade para perdoar pecados e demonstra isso curando o paralítico. É difícil aos homens reconhecerem quem está ali. Reparem, irmãos, quando Jesus come com publicanos e pecadores, os escribas perguntam, mas porquê é que este come e bebe com publicanos e pecadores? E Jesus, mais uma vez, apela à sua identidade e diz, eu sou o médico que vem sarar aqueles que estão doentes. Quando questionam porquê é que jejuam os discípulos de João e os discípulos dos fariseus e não jejuam os teus discípulos, Jesus explica que ele é o esposo e que estão na boda. E quando questionam, vês, porque fazem no sábado o que não é lícito, Jesus responde, eu sou o Senhor do sábado. É muito difícil ao homem perceber quem é Jesus. E os homens, as pessoas têm dificuldade em reconhecer quem Jesus é. Uns dizem que é Belzebu. A própria família de Jesus envergonha-se quando Jesus está no seu ministério.
Os discípulos interrogam-se, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E a Nazaré que até se questionam, não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de todos aqueles que nós conhecemos? É que só conhecendo verdadeiramente Jesus é que nós podemos reconhecer. E é muito interessante, irmãos, que no Evangelho de Marcos, aqueles que mais facilmente reconhecem que Jesus é o Filho de Deus são aqueles que sabem que Jesus é o Filho de Deus e sabem verdadeiramente que o identificam. Não necessariamente que são seus servos, mas sabem que Jesus, que estão ali perante o Filho de Deus e que Ele tem autoridade, como por exemplo acontece com os demónios. E por incrível que pareça, os demónios são os únicos que não duvidam quem está ali presente. Porquê? Porque eles sabem a autoridade que Jesus tem, que Ele é o Filho de Deus. E por isso nós vemos na passagem anterior que Jesus é o pastor que Deus tinha prometido ao seu povo. Que um rebanho que vagava sem pastor esperava que o próprio Deus o pastoreasse. E esse pastor tinha, enfim, chegado. Lembram-se, irmãos, afirmámos isto. O grande milagre da passagem anterior não é a multiplicação da comida. No dia a seguir de manhã, aquelas pessoas iam voltar a ter fome e Jesus não estava lá para lhes dar comida. O grande milagre daquele momento é que a grande promessa de Deus para com o seu povo estava a ser cumprida. O pastor tinha chegado definitivamente para pastorear o seu povo. E esse pastor é Jesus. Irmãos, compreender a identidade de Jesus faz com que nós tenhamos uma ideia correta de quem Jesus é e tenhamos um correto relacionamento com Ele. Nós não fazemos de Jesus, nós não podemos fazer de Jesus aquilo que Ele não é. Irmãos, Jesus não é o nosso servo. Jesus não é o nosso prestador de serviços, sempre pronto para nos ajudar. Jesus não é o mantenedor do nosso bem-estar material e físico. Jesus não é o providenciador de todas as coisas materiais que nós precisamos e que queremos. Se nós conhecemos verdadeiramente a Jesus, Jesus não é isto. Jesus não é isto porque Jesus é muito melhor do que isto. Nós reconhecemos quem é Jesus e vamos ver que Jesus é aquele que não está ausente. Jesus é aquele que não nos leva para a destruição. Vamos ver que Jesus não é um fantasma, mas Jesus é o nosso pastor que cuida de nós. E por isso reconhecer Jesus como Cristo, o Filho de Deus, como nós vamos ver, permite-nos viver sem medo e permite-nos viver com ânimo. E por isso, ponto número 2, a importância de reconhecer a identidade de Jesus. Irmãos, vejam bem este cenário. Eles estavam aflitos, com medo, no meio do mar, de madrugada, alta madrugada, e de repente surge um vulto de um homem que anda sobre o mar. Uau. O vulto dirige-se a eles, fala com eles, entra para o pé deles no barco e a tempestade acalma-se. E no versículo 51 é-nos descrita a reação dos discípulos ao que está a acontecer. Vejam o versículo 51. Eles ficam assombrados e maravilhados. Sendo que aqui este termo maravilhados, irmãos, devemos entender maravilhados no sentido mais de aterrorizados. Eles estão assombrados e estão cheios de medo. Porquê? É que aqueles homens andavam com Jesus. Aqueles homens já andavam há tempo suficiente com Jesus e já tinham ouvido o seu ensino. Eles já tinham visto inúmeros milagres da parte de Jesus. Reparem, irmãos, ele viu Jesus curar enfermos. Um paralítico andou. Um leproso ficou curado da sua lepra. A sogra de Pedro
foi curada e tantos outros, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue e tantos outros que chegavam a Jesus foram curados. Reparem, Jesus expulsou demónios que ninguém era capaz de expulsar e deixou limpos, espiritualmente limpos, aqueles que outrora estavam endemoniados. E aqueles discípulos tinham sido enviados por Jesus para anunciar e com autoridade fazer sinais. Eles tinham acabado de participar de uma maravilhosa demonstração da autoridade de Jesus através da multiplicação da comida. E como é que aqueles homens ainda duvidaram? Nós podemos olhar e pensar e dizer como é que aqueles homens duvidam depois disto tudo. Eu não duvidava. Eu juntava uma coisa à outra. Podemos pensar, somos tentados a pensar. Eu juntava uma coisa à outra e juntando uma coisa à outra, logo, se Jesus curou, se inclusive Ele já mandou acalmar a tempestade e nós vimos como a tempestade lhe obedeceu. Ele expulsou demónios, os demónios submeteram-se à sua autoridade. Nós próprios já anunciámos e já fizemos sinais em seu nome. Andar sobre o mar, ok, no início podemos ter medo. Mas depois de Jesus se identificar, vamos continuar com medo? Irmãos, se fosse uma questão meramente lógica e intelectual, de raciocínio lógico da nossa mente, seria uma questão fácil de resolver. Nós podíamos dizer, os discípulos são burros. Eles ainda não perceberam. Então, se 1 mais 1 é igual a 2, se ele já demonstrou isto tudo, como é que eles agora ainda não perceberam? Como é que eles agora não perceberam que Jesus pode andar por cima do mar? É que a resposta, irmãos, para esta dúvida está precisamente no versículo 52, quando Marcos nos diz: eles não tinham compreendido o milagre dos pães. Irmãos, porquê? Diz a seguir Marcos: porque o seu coração estava endurecido. Não era uma questão intelectual que estava em causa. Não era juntar acontecimentos e numa questão lógica dizer, sim, é lógico que ele pode andar sobre o mar. Se ele pode fazer isto tudo, pode andar sobre o mar. Não é uma questão meramente de pensar, de chegar a uma conclusão lógica. Não é apenas uma questão intelectual da nossa mente. Marcos deixa claro, é uma questão do coração, é uma questão espiritual, é uma questão que tem a ver com o âmago. Reconhecer Jesus não é apenas dizer que Ele existiu um dia. Reconhecer Jesus não é lermos a sua palavra e reconhecer, sim, Jesus fez isto tudo. Os discípulos eram capazes de afirmar. Eles não tinham percebido o milagre dos pães, porque eles não tinham percebido ainda que Jesus é o Cristo, o pastor prometido, o Filho de Deus. É que, irmãos, reparem, a questão é sobretudo espiritual. Não é apenas uma questão lógica. Não é por Jesus estar à nossa frente, fazer muitos sinais e maravilhas que nós vamos reconhecer como o Filho de Deus, como o Cristo, como o Senhor e o Salvador da nossa vida. Não é. Reparem, irmãos, lembrem-se, o povo tinha Moisés e tinha os profetas. Tinha coisas maravilhosas a acontecer. Deus tinha enviado todas aquelas pragas e quando parecia impossível que o povo saísse do Egito, o que é que aconteceu? Moisés liderou o povo a sair do Egito. E quando estavam perante o Mar Vermelho, eles duvidaram e Moisés, sobre o poder de Deus, abriu o mar para que eles passassem e eles viram o mar a fechar-se e viram o mar destruir os carros do faraó. Eles viram maravilhas e maravilhas a acontecer, uma e outra e outra e outra. E o povo não acreditou. Porque não é apenas juntar factos. Não é por juntar factos que o nosso coração vai mudar. Juntar factos para nosso proveito só vai aumentar o meu eu, a minha própria idolatria. Não, irmãos. Conhecer Jesus é muito mais do que reconhecer-lhe capacidade para fazer coisas. Irmãos, se reconhecer Jesus
fosse apenas reconhecer um conjunto de factos, coisas que Jesus fazia, nós podíamos dizer: uau, Jesus é um mágico maravilhoso. Quando os discípulos perceberem e os seus corações deixarem de estar endurecidos, então naquele momento, aquele sentimento de medo, de assombro, de terror, já não estará lá. Lembrem-se, irmãos, os discípulos que tiveram medo no meio da outra tempestade, que têm agora medo no meio desta tempestade e que vão ter medo no futuro, por exemplo, quando Jesus for preso, são os mesmos que no livro de Atos dos Apóstolos, que nós podemos ler que no momento em que eles são ameaçados pelas autoridades religiosas e civis, não mostram medo e afirmam que nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, e afirma que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Aqueles homens que tinham tido medo, aqueles homens que nós vemos aqui com medo, são homens que no futuro não vão ter medo. Porquê? Porque eles vão reconhecer a Jesus e vão conhecer verdadeiramente a identidade de Jesus. É quando nós percebemos quem Jesus é de verdade que nós deixamos de ter medo, de duvidar, de colocar em causa o poder de Jesus. E nesse momento, nós confiamos. Tu que estás aqui esta manhã e não conheces o Evangelho, podes perguntar agora: mas confiar no quê? Numa perspectiva prática, como é que isto se concretiza? Tu que és cristão e que nos visitas, ou tu que és membro desta igreja, podes questionar-te: como é que isso se aplica na nossa vida de uma forma prática? Irmãos, é isso que eu gostava que nós meditássemos neste ponto 3, que é precisamente ver o propósito de Jesus. Gostava que olhássemos para a Bíblia novamente, irmãos, e pudéssemos ler o versículo 45 e alguns versículos. Vejam o que é que ele diz. Voltando ao texto. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte, a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tendo bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Vejam como esta descrição que Marco nos dá é tão gráfica. Se tivéssemos que fazer um filme deste momento, seria muito fácil fazer, porque é tão gráfico, é tão fácil do ponto de vista da imagem nós concebermos este episódio. Vejam, versículo 45. Jesus obriga-os, compele-os a ir de barco para a outra margem. Versículos 26, Jesus vai para um monte orar. Versículo 27, faz tarde, é de madrugada, e o barco está no meio do mar. Versículo 48, Jesus viu-os atormentados e foi até eles andando. Versículo 49, eles ficam assustados e gritam. Versículo 50, Jesus procura acalmá-los e diz: tenham ânimo, não tenham medo. E Jesus sobe para o barco e a tempestade acalma-se. Eles não têm ânimo e têm medo. Jesus, quando nós lemos este texto, é interessante porque, versículo 45, Jesus envia. E nos versículos seguintes, aparentemente, Jesus deixa-os sós. E aquilo que é interessante, irmãos, é que nós vemos nestes versículos, aquilo que parece que Jesus envia-os, Jesus vai para um monte, e no versículo 47 eles estão sós a lutar contra o barco. Mas eles não estão sós. Logo a seguir nós percebemos que eles não estão sós. O pastor que cuidou daquela multidão e que enviou os seus discípulos vai também cuidar dos seus discípulos. Jesus pastoreia
e pastoreia-nos ainda hoje, mesmo quando me parece que não está presente. Jesus pastoreia-nos e não nos abandona. Jesus dirige-nos, mesmo que isso signifique passar por uma tempestade. Jesus está lá a dirigir-nos. A paz que Jesus dá é oposta ao medo que os discípulos sentiram. Vejam que este pastor quer animá-los, quer deixá-los confortáveis no meio da tempestade e dizer: não tenham medo. E o que é incrível é que os discípulos, perante estas palavras de Jesus, mostram exatamente medo e assombro. E o mais interessante ainda é que eles têm mais medo de Jesus do que da tempestade. O medo daqueles homens é precisamente porque aquele homem, que é um fantasma, entrou no barco com eles, falou com eles e disse para eles não terem medo. E quando a tempestade acalma, se eles chegam à terra, e estão com medo. Irmãos, é assim a nossa vida. E eu gostaria que nós olhássemos para estes versículos. E olhando para estes versículos, nós víssemos a nossa vida nestes versículos. Reparem, irmãos, Jesus envia de barco os discípulos e também nos envia a nós. Todos nós, cristãos, fomos comissionados nos apóstolos por Jesus. Jesus enviou-nos porque quer que nós sejamos a luz do mundo. Todos nós cristãos, sem exceção, todos nós estamos comissionados por Jesus a receber o Evangelho, como nós lemos hoje na nossa confissão de fé, a viver o Evangelho e a anunciar o Evangelho. A receber, a viver e a anunciar. Repara, Jesus envia-nos no barco. A seguir, Jesus parte para o monte para estar a sós com o Pai. Não foi isto também que aconteceu? Jesus comissionou os discípulos, os apóstolos estavam comissionados e nós estamos comissionados nos apóstolos. E depois de Jesus comissionar os apóstolos, o que é que acontece? Jesus ascende aos céus para estar junto do Pai. Mas o que é maravilhoso é que tanto no versículo 46, como ainda hoje, Ele não está ausente. Quando aparentemente Jesus está ausente, Jesus não está ausente. Jesus envia os discípulos. Jesus vai para o alto monte para estar com o Pai. Mas Jesus vê os discípulos no meio do mar a lutar contra a tempestade. É incrível, não é? Jesus vai para o monte, mas não deixou de cuidar do seu rebanho. Versículo 48. Jesus envia, mas Jesus cuida, porque Ele é o seu pastor. Jesus não é o pastor que envia o seu rebanho para o campo. Deixa o seu rebanho a pastar e vai embora. Ele próprio disse, e lembramos disto ainda hoje: eu não vos deixarei sós. E Jesus não nos deixou sós. Mas, irmãos, no momento seguinte, quando os discípulos estão no meio do mar, é Jesus, o Filho de Deus, o Supremo Pastor, que vai ter com eles e que lhes dá aquilo que eles precisam. Sou eu. Tenham ânimo. Não tenham medo. Reparem aqui a identidade de Jesus a vir ao de cima. Jesus quer que eles saibam quem é que Ele é. Que eles o conheçam e diz: sou eu. Eu estou-me a dar a revelar. E a seguir o que é que acontece? A tempestade acalma e eles chegam, por fim, a Porto Seguro. Este relato não podia, irmãos, ser mais próximo daquilo que é o Evangelho e a forma como ele se aplica na prática nas nossas vidas. Jesus, o Filho de Deus, o nosso pastor, envia-nos, mas cuida de nós e protege-nos. Notem, irmãos, na forma como nos é contado este episódio. Jesus envia, mas não é por Jesus enviar que não vão acontecer tempestades. Esta é uma falsa ideia. A ideia de que quando Jesus envia, então tudo vai bem, é falsa. Quando Jesus envia que tudo é próspero, é uma ideia falsa. Quando Jesus envia tudo é vitória e triunfo, é falso.
Esse evangelho nunca ouvirás a ser pregado deste púlpito, mas ouvirás dizer Jesus várias vezes: no mundo tereis aflições. Reparem, irmãos, mesmo quando Jesus parece estar ausente, já o dissemos, Jesus não está ausente. Se tu és cristão, Jesus diz que está contigo. E se Jesus diz que está contigo, então logicamente significa que Ele não está ausente, mesmo quando tu não o vês. E mesmo quando a onda parece que está capaz de te engolir, Ele está presente. Irmão, tu vais ter dor na vida, eventualmente vais ter doenças. Porventura vais ter um médico um dia a dizer-te, poderá acontecer, que tens apenas alguns meses de vida. Tu podes experimentar a perda de um ente muito querido. O pai, uma mãe, um irmão, o teu cônjuge ou o teu filho. Tu podes sentir-te só no mundo. Podes estar a passar por um momento de forte depressão. Podes estar a passar, até ter caído em pecado tão grave que tu achas que não tens perdão. Podes estar a viver em pecado e este pecado parece muito maior do que tu, como a onda que está a engolir aquele barco. A nova do Evangelho é bela e deve ser anunciada. E diz que aquele que morreu pelo teu pecado, ele não te abandona. Mesmo quando parece que já não resta mais nada. Mesmo quando parece que a onda nos vai engolir, que o mundo vai cair por cima de nós, que tudo à nossa volta é muito mais potente do que nós. E existe alguém que morreu por nós, que morreu por ti. E esse alguém é alguém que está contigo e não te abandona. Jesus é aquele que afasta de nós o medo e a inquietude, versículos 48 e 49. No meio de algo que está a acontecer ou que poderá vir a acontecer na tua vida, Jesus é aquele que diz: tem ânimo, eu estou aqui contigo, eu não sou um fantasma. A onda que tu tanto te receias, Jesus diz, eu ando por cima dela. Ela está debaixo dos meus pés. Eu tenho autoridade sobre aquela onda que tu tens medo. Há algo que tu achas que é impossível superares, eu ando por cima dela. Tu tens medo porquê? Confia, tem ânimo. Nenhuma onda pode ser maior do que o consolo que Jesus traz. Nenhuma dor, nenhum tormento, nenhum pecado, nenhum desgosto ou aflição, nada poderá ser maior ou fugir ao controle do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que tem autoridade sobre todas as coisas. Foi Ele a quem o Pai deu poder no céu, mas também na terra. Lembrem-se as palavras de Jesus. Todo o poder o Pai me deu, no céu, mas também na terra. Ele está assentado neste momento, neste preciso momento, fisicamente. Está assentado à direita de Deus. Ele neste momento está a reinar sobre todas as coisas. Jesus não está ausente. Jesus reina. Jesus vê-te mesmo quando Ele não está no barco contigo. Jesus cuida de ti mesmo quando Ele não está no barco contigo. E podemos então perguntar, se Jesus é tudo isto, então significa que tudo acaba bem? Irmão, deixa-me colocar a questão de outra forma. Qual é o alvo do cristão? A promessa que nós temos, as promessas que nós temos não são humanas, não são mundanas, não são sequer promessas super otimistas, triunfalistas. As promessas que nós temos é que vamos ser perseguidos por causa do nome de Jesus. A promessa é que vamos passar aflições, que vamos continuar a ser humanos e a sofrer tudo o que os humanos sofrem na carne. O propósito do cristão está muito além daquilo que nós vivemos no imediato. E por isso é que a questão
não é se nós vamos ter tempestades, é como nós vamos passar essas tempestades. Nós estamos no meio da tempestade e a raiva vem. E nós colocamos no lugar dos discípulos e pensamos: estou no meio desta tempestade. A onda está prestes a engolir-me. Eu estou prestes a morrer. E foi Ele que me meteu nisto. Foi Ele que disse para eu e os outros discípulos passarmos para a outra banda do mar. E agora estamos aqui no meio desta tempestade prontos a morrer? Notem, irmãos, foi Jesus que colocou os discípulos no meio daquela tempestade. Foi. Mas Ele é que disse para eles passarem para o outro lado? Foi. Porquê? Aqueles discípulos, irmãos, àqueles discípulos nunca foi prometido outra coisa por parte de Jesus. Na terra, nunca foi prometido outra coisa. Aqueles discípulos, todos eles, à exceção de Judas Iscariotes, que nós sabemos que deixou de ser discípulo de Jesus e não foi um dos apóstolos. Todos aqueles discípulos foram perseguidos em vida e quase todos foram martirizados. Irmãos, não consta nos anais da história, nem nas Escrituras, de que alguma vez eles tenham acusado Jesus por aquilo que lhes aconteceu, pelo seu martírio. Nenhum mártir que é mártir acusa Jesus porque morreu em seu nome. Quando Estevão morre aos pés de Saulo, ele não vai acusar Jesus porque está prestes a ser apedrejado. Pelo contrário, é Jesus que Estevão ora naquele derradeiro momento e louva o seu nome. O pastor de Esmirna, no século II, Policarpo, quando o instam a negar Jesus para salvar a sua vida, ele responde-lhe: há 86 anos que o sirvo e ele não me fez mal nenhum. E posso eu injuriar o meu rei que me salvou? A morte de um mártir é a morte de alguém que vive para Jesus, que está disposto a pagar com a sua vida. E no fim, ouve Jesus dizer: não tenhas medo, anima-te. Por isso Nero ficava tão irritado quando os cristãos, nas arenas de Roma, no meio daquele desespero daquelas feras, ainda assim afirmavam Jesus até ao seu último fôlego. Se o propósito da tua vida é viver de forma folgada, numa perspectiva materialista, individualista, com o projeto de vida de morrer aos 90 anos e com uma vida bem vivida. Se o teu projeto de vida é quando olhas para alguém que morreu com 90 anos, que viveu muito na vida, que teve muitos prazeres na vida e que dizemos: está ali uma vida bem vivida. Se o teu projeto de vida é isto, se o que tu almejas é isto, deixa-me dizer-te: tu és muito fraco. Aquilo que tu queres é muito pouco. 90 anos, é 90 anos que tu queres. Já reparaste para a história? Quantas pessoas que viveram 90 anos que neste momento são pó? Porque vieram do pó? É por 90 anos. É por aquilo que vais passar aqui que tu queres viver. É um projeto de vida muito fraco. O nosso Senhor Jesus promete-nos coisas muito melhores. Ele lembra-nos que venceu o mundo, da mesma forma que venceu o pecado e ressuscitou. Ele subiu aos céus e assim será para vir buscar-nos para com Ele vivermos. Mas nós hoje já vivemos esse reino, porque Ele não nos deixou sós. Ele hoje já reina. Nós não temos esse reino na sua plenitude, mas Ele hoje já reina. Nós podemos perguntar: então, tudo acaba bem? Vai tudo acabar bem? Sim. No final daquela tempestade, Jesus vai estar ainda connosco no barco
e vai guiar-nos a um porto seguro. Um porto seguro onde não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais choro, não há mais lágrimas, não há mais morte. A tempestade vai acalmar e nós vamos continuar com Jesus. Esta é a nossa segurança. E que até lá, a certeza de que Jesus cuida de nós a cada dia, em cada momento e em cada lugar. Vamos orar. Pai nosso, como não ficarmos maravilhados com a obra das Tuas mãos? Como não ficarmos maravilhados com a obra da salvação? Como se tudo isto não bastasse, ainda assim nós temos uma promessa de vida eterna. E como se isto ainda não bastasse, nós temos a promessa de um pastor que cuida de nós, que está sempre presente, que no meio da tempestade que vem e há de vir, Ele está connosco. É Ele que é maior que todas as ondas do mar. Tu puseste por Senhor das ondas do mar, por Senhor dos animais do campo. Nós sabemos que Tu lhe deste toda a autoridade para ainda hoje reinar. E, ó Pai, faz-nos viver nesta certeza. Faz-nos viver nesta convicção. Faz-nos viver neste conforto de que Jesus ampara-nos a cada dia, que Jesus conforta-nos, que Jesus guia-nos no meio da tempestade. Dá-nos essa calma, afasta de nós o medo, o receio, o assombro e dá-nos ânimo. Faz-nos viver com ânimo e faz-nos viver na certeza de que Jesus está conosco em cada dia, em cada lugar, e todas as coisas Ele proverá para nosso bem. Pai, tem misericórdia de nós e guarda-nos e faz-nos perseverar até ao fim, até ao dia em que nós vamos atracar num porto seguro e, por fim, nós vamos poder conhecer a terra que Tu um dia nos prometeste ao nosso pai Abraão, onde já não há morte, já não há dor, onde já não há pecado, e onde nós vamos poder ver Jesus reinar e fazer parte desse reino plenamente. Em nome de Jesus. Amém.